Dom Henrique, parece que o livro mais difícil da Bíblia, para ser entendido, é o Apocalipse. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, é uma mensagem muito importante. O senhor poderia explicar para a gente, assim, em 5 minutos? Posso. O Apocalipse foi escrito não de uma vez só. O Apocalipse foi escrito dos capítulos 1 ao capítulo 11, ele provavelmente foi escrito mais ou menos, no reinado de Nero, por aí. Dos capítulos 12 em diante, no reinado de Domiciano. Né? E a mensagem do Apocalipse é uma só. Mas todos por São João. Pela escola, pelos discípulos de um presbítero chamado João, que é ligado ao apóstolo João. Ok. Entende? Provavelmente o Apocalipse não foi escrito diretamente por São João, o apóstolo. Mas com todo aquele João, provavelmente não é João o apóstolo. É João o presbítero. Eu, João. O João do Evangelho nunca diz eu, João. Se esconde atrás do título do apelativo de discípulo amado. Mas não interessa. Primeiro é palavra de Deus. Segundo, todos esses livros, o quarto evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse, são da escola de São João. Dos cristãos que foram evangelizados por São João. Por isso é que os antigos escritores dizem, é de São João. Então, todos têm autoridade apostólica, é isso que significa. Mas aqui o que interessa é uma coisa só. Veja, o Apocalipse foi escrito em época de crise, de perseguição violenta à igreja, aos cristãos. Primeiro século, né? Exatamente. Parecia que a coisa não tinha mais saída. Então, o que é que o autor sagrado quer mostrar? Que Deus tem o controle de tudo, também da história. Então, usando uma linguagem e imagens já conhecidas do Antigo Testamento, de um tipo de modo de escrever, de literatura chamada apocalíptica, você encontra isso em partes do profeta Ezequiel, você encontra na segunda parte do profeta Zacarias, você encontra no profeta Daniel. São escritos apocalípticos. Aí aparecem animais tremendos, lutas no céu. Isso é um modo de falar, é um modo de escrever. Simbologia. Então, né? O que é que o Apocalipse quer dizer? Na luta desse mundo, os cristãos saibam que a nossa luta está dentro de uma luta maior. Uma luta entre o mal que quer combater o desígnio de Deus. Mas Deus, no seu Cristo, já triunfou. E esse triunfo, quando a gente menos esperar, vai manifestar-se. Não tenham medo, nem das bestas, nem das besteiras que o homem cria. São bestas impressionantes, como os meios de comunicação, como essa besta enorme que não passa de uma besteira, a ideologia de gênero. Veja, todas essas coisas, o dinheiro, veja, a secularização, tão bestas, tão impressionantes, que trituram tudo, como o marxismo, como o nazismo. Veja, a ideologia, o laicismo, como essa sociedade consumista, que se confia só ao dinheiro, um capitalismo ateu. Então, não tenham medo, porque essas bestas tão grandes, a ponto de curar as próprias feridas, como aquela besta tremenda do capítulo 13 do Apocalipse, que é ferida e lambe a ferida, cura a ferida, e todo mundo diz, quem é igual à besta? Quem é igual à internet? Quem é igual a este ou aquele grandola do momento? Tudo será destruído. Triunfará o cordeirinho tão fraquinho, de pé como que imolado. No fim ele triunfará, e os que são dele. Então, veja, o Apocalipse é uma mensagem de profunda esperança. A certeza. Né? Quando, eu termino só com isso. Quando João vê uma multidão, quando João vê um livro selado, um rolo selado, escrito por dentro e por fora, é o sentido da história. É o sentido da minha história e da sua. E João escuta a pergunta, quem pode abrir o livro? Tirar os selos e ler. Quer dizer, quem pode explicar o sentido dessa bagunça que é a vida? Só Cristo. E ele começa a chorar porque ninguém no céu, nem na terra, nem na USP,
nem na PUC, nem universidade nenhuma, nem escola filosófica nenhuma podem explicar o sentido da vida. E o ancião disse: não chores. O cordeiro que foi imolado, ele venceu, ele pode romper os selos e ler suas páginas. E o Apocalipse é isso, é o selo sendo rompido e as páginas sendo lidas, ou seja, a história se explica. E qual é a explicação? O amor de Deus que se manifestou na fraqueza da cruz é mais forte que a treva, que a morte, que o pecado. Beleza. É esse o sentido. Que beleza, tá aí. Uma alegria do Henrique de poder ouvir uma explicação dessa.